Nossa República recebe esta semana a senadora Margarete Busetti, do PSD, autora da lei aprovada pelo Congresso Nacional que aumenta a pena para o feminicídio e estabelece novas punições para quem comete esse tipo de crime. A lei Busetti, como já vem sendo considerada, é um marco no combate à violência de gênero. Senadora, muito bem-vinda à nossa República. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Mauro, estar falando com o programa Nossa República e ao povo de Chapada dos Guimarães. Senadora, eu queria começar a nossa conversa eu lhe perguntando o seguinte: o que é que exatamente motivou a criação desse projeto de lei que aumenta a pena para o feminicídio e o transforma num crime autônomo? O que fez com que a senhora tomasse essa iniciativa? Olha, eu, como você sabe, venho da pauta econômica, sou da iniciativa privada, achei que minha pauta seria muito mais a econômica do que a pauta da segurança pública. E quando eu comecei a olhar os números da segurança pública, principalmente das mulheres e das nossas crianças, eu fiquei assustada, muito assustada, porque a gente, quando está fora, você vê um ou outro caso, mas você não toma conhecimento de tudo o que acontece no país. Lá não, a gente tem conhecimento de tudo o que acontece no país, enfim. Aí eu falei, por que ninguém fez até hoje um projeto de lei que realmente seja um crime hediondo? Ah, porque não dá, porque isso, porque aquilo. Eu falei, bom, então eu vou fazer. E fiz o projeto, achei que eu teria muito problema, tanto na Comissão de Direitos Humanos, quanto na CCJ, e para minha surpresa, Mauro, em 42 dias eu consegui aprovar esse projeto. O assunto estava muito latente, né, senadora? Já e estava... ele está ainda, né? É verdade, não? E assim, muitos casos, cada vez mais casos, impressionante isso. Eu queria saber o seguinte: com esse aumento da pena mínima para 20 anos, não é isso? O mínimo de pena Isso. que alguém que comete um feminicídio está sujeito é 20 anos. Ele pode ter mais, menos não. A senhora acha que isso vai coibir efetivamente essa violência contra a mulher no Brasil? Olha, nós só vamos saber daqui a um tempo se isso vai coibir ou não. Eu imagino que penas mais duras, já que a nossa educação não funcionou, porque tudo é educação. Na realidade, tudo é a educação que a mãe dá para o filho, é a educação que o pai dá para o seu filho menino, o exemplo que ele dá com a convivência com essa mãe, enfim. A escola tem que entrar no processo, mas nós não temos isso falhou, o Estado falhou nisso. Então, o que nós podemos fazer? Dar uma educação, uma punição pedagógica para esse feminicida, porque as coisas que estão acontecendo, Mauro, aqui, principalmente aqui no Mato Grosso, nos últimos tempos, para mim elas são macabras, são assim com requintes de crueldade, uma coisa muito ruim de saber, de ouvir, de ver, e a mesma coisa acontece com as nossas crianças. Por uma razão que se possa atribuir esse aumento, esse volume tão grande de casos que vem de alguns anos para cá, vem acontecendo isso, não é uma coisa, quer dizer, sempre aconteceu, o feminicídio não é uma coisa nova, mas a gente percebe que o aumento de número de casos é muito grande mais recentemente. O que a senhora atribui isso? O que pode estar mudando na cabeça das pessoas, essa violência exacerbada se manifestando com essa magnitude? Enfim, a gente vê vários fatores, eu consigo enxergar. Primeiro que a vida perdeu valor para todo mundo, é uma coisa impressionante. Você vê as facções criminosas matando com a maior facilidade do mundo, menores matando com a maior facilidade do mundo, e o homem
pelo machismo estrutural da nossa sociedade, e como nunca houve punição, ele se acha proprietário da mulher. A minha esposa, a minha companheira, é minha propriedade. Se ela não me quer mais, eu a descarto. Mas não é que eu a deixo, eu a mato. E eu não consigo entender por que a gente não consegue conviver lado a lado, porque são duas visões diferentes de mundo que são necessárias para se complementar. Agora, na maneira que o homem está fazendo, não me restou alternativa como legisladora a não ser fazer o projeto que fiz, tornando um crime de feminicídio um crime autônomo e hediondo. Agora, ele não é mais uma qualificadora do homicídio, né? Então, ele vai de 20 a 40 anos. Que tipo de dificuldade, de desafio é enfrentado a partir de agora, em razão dessa posição de ser um crime autônomo? A senhora imagina que ainda vamos ter barreiras para que a justiça seja efetiva e a punição venha de uma forma mais rápida, mais eficiente? Olha, a lei ficou bem clara, Mauro. Ela está bem clara, ele tem que cumprir 55% da pena para começar a progredir. Ele perde direito a cargo público, ele perde o pátrio poder dos filhos, porque isso é uma coisa terrível nos casos de feminicídio, que o pai vai preso, matou a mãe na frente dos filhos, fica preso 1 ano e depois sai. E aí quer direito aos filhos, os filhos não querem ficar com esse pai. É impressionante, quando a gente pega, por exemplo, a lei de sucessões e o próprio Código Penal, a gente observa, por exemplo, que quando o filho mata o pai, ou tem participação no homicídio do pai ou da mãe, a título de receber herança, ele fica já de cara, além da pena pelo crime em si, ele já não pode mais receber aquela herança. Ele está afastado dessa possibilidade por conta do crime que cometeu. E isso já existe há muitos e muitos anos, há décadas, na verdade, e só agora o caso do feminicídio é que aflora uma situação como essa, né? De se tolerar que o pai fique com os filhos apesar de ter matado a mãe. Exatamente. Para mim era uma coisa inaceitável o pai ficar brigando pelos filhos, que o cara matou a mãe desses meninos, dessas crianças, na frente delas. Olha o caso que aconteceu em Jaciara. Foi Jaciara? Ou Canarana, não lembro. O cara matou a mulher, jogou em cima da caminhonete, levou os filhos junto à casa do suposto caso dela, chamou por ele atendeu, matou na frente dos pais dele, jogou em cima da caminhonete e pôs fogo nos 2 corpos, carbonizou os 2 corpos na frente dos filhos de 7 e 9 anos. Essas crianças vão conseguir se recuperar disso? Aí o cara vai, faz um vídeo pedindo perdão, não cai uma lágrima do filho da mãe, mas ele pede desculpa, pede perdão. E não seria de se surpreender se essas crianças reproduzissem, quando adultos, essa mesma situação, né? Quer dizer, essa mesma relação que o pai ensinou. É muito triste isso, realmente. Agora é o seguinte, a senhora, eu tenho a impressão, e aliás, não só eu, acho que todo mundo tem a sensação, de que os crimes de feminicídio não estão exatamente quantificados, que é de maneira correta. A gente não sabe quantos casos são efetivamente, né, feminicídio. E há uma confusão, quer dizer, não existem dados bem... A senhora acha que com essa lei nós passamos a ter dados e a condição de detectar onde que eles estão, com maior intensidade e tentar buscar razões sociológicas, antropológicas, ou seja, psicológica, psiquiátrica, o que for, para a gente tentar mudar isso na cabeça dos homens que cometem esse tipo de crime? Olha, as pessoas falam que pode haver uma subnotificação por conta da qualificadora de homicídio. Então, se houver essa subnotificação, agora vai aparecer.
porque é feminicídio, matou por razão dela ser mulher, de ser a sua companheira, é feminicídio. Então, vai ficar mais explícito na lei, vai ficar mais fácil de detectar. Agora, as razões que são que a gente pode dar e quais as soluções que a gente pode oferecer às mulheres é uma rede de apoio. Quando eu cheguei ao Senado, Mauro, eu aprovei. A primeira coisa que eu fui atrás foi ver se tinha um projeto, senão eu iria fazer, porque eu sempre tenho esse cuidado de ver se tem o projeto. Porque senão eu vou apresentar mais um porquê, né? Então eu achei um projeto na Câmara e um projeto no Senado que falava sobre a laqueadura, sobre a mulher e o homem ter o direito a fazer vasectomia e laqueadura sem o consentimento do outro, né? O projeto da Câmara era muito mais antigo, então eu conversei com o presidente Pacheco e falei, vamos puxar o da Câmara, se nós mandarmos votar o do Senado e mandarmos para lá, eles não vão votar o nosso e nós não vamos votar o deles. Não, tá certo. Daí ainda ele me perguntou, Marga, mas existe isso? Eu falei, existe, quando não lhe afeta, vocês nem sabem que tem. Mas uma mulher, e olha, a minha motivação foi, encontrei uma viúva nas minhas andanças com 5 filhos, Mauro, e ela queria fazer laqueadura, mas ela não podia, porque não tinha um companheiro para dar o consentimento. Falei, não é possível uma coisa Absurdo dessa. isso, né? Uma violência também contra a mulher, quer dizer, você tem que ter o direito pelo próprio corpo, é muito ruim isso, né? Exatamente, e Inacreditável. um filho é uma algema na mão da mulher, um filho que ela não queira. Mesmo querendo, o filho impõe muitas restrições à mulher, sobretudo à mulher, né? O casal, quando tem uma relação mais moderna, mais contemporânea, com uma visão de divisão de responsabilidade, ainda tudo bem. Mas quando não tem isso, a mulher sempre é muito mais sobrecarregada, né? Nos cuidados, na criação, no sustento, enfim, em tudo. Esse cordão umbilical que liga a mãe ao filho é eterno. Esse cordão não existe com o pai, né? Eu falo que se o homem pudesse engravidar e se ele pudesse parir, nós não teríamos parto natural, nós não teríamos várias coisas, porque eles não aguentariam. Mas esse foi o primeiro projeto que me veio à cabeça e eu consegui ser relatora e passou. Depois de muita briga, de muita discussão, teve um senador que me disse, não é possível uma coisa dessa, porque o direito de não ter filho, a questão de não ter filho é uma decisão de 2. Eu falei, não, o senhor está enganado. Ter filho é uma decisão de pai, de mãe, de avô, de avó, de uma estrutura de apoio, mas não ter filho, senador. Meu corpo, minhas regras. Me desculpe. E aí, aprovei. Depois, Mauro, a rede Parabéns, de apoio... viu? Porque, assim, é um avanço e tanto, né? Não, é um avanço e tanto. A gente precisa ter essa grandeza de reconhecer que tem certas coisas, quer dizer, a senhora, no mandato, começou um mandato como suplente, ainda é suplente, mas está mais efetivada no cargo, e ter conseguido avanços tão importantes na nossa legislação, mostra que a disposição de trabalhar é que muda, né? A gente tem, no Congresso, a gente sabe disso, a gente tem uma porção conservadora ao extremo, e eu não estou falando de direita e de esquerda, estou falando de conservadorismo moral, né? Às vezes religioso, e que atrapalha muito, quer dizer, que mistura as coisas, né? E que faz com que se mantenham essas posições do machismo estrutural, que, enfim, começa aí pelo número de parlamentares, né? Mulheres que tem no Congresso e o número de homens. Então, isso é uma coisa que precisa mudar realmente para a gente ter desculpa, eu estou dando pitaco na sua entrevista, Não, mas é que é inspirador isso, né? De ver essa atuação realmente é inspirador. Seguindo nessa linha
das punições que estão previstas agora com a legislação que foi aprovada pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, tem um aumento de pena em 1/3, quer dizer, as agravantes, que é o caso da vítima estar grávida, de ser menor de 14 anos, maior de 60. É uma medida rígida, 1/3 é 33% da pena, quer dizer, alguém que fosse condenado hipoteticamente a 20, que é o 20 anos, que é o prazo, teria que, no mínimo, cumprir 26. Como é que é isso para a senhora? Como é que a senhora vê essa rigidez, o rigor da legislação? Olha, eu penso assim, quando a gente não respeita a justiça, não respeita mais pai e mãe, não tem mais fé, não tem mais nada que resta para essa pessoa, a punição tem que ser severa para que haja uma mudança no comportamento das pessoas. Se você pegar, uma mulher é morta a cada 6 horas no país. É assim, alarmante, é absurdo. Então, essa punição, eu acho que ela tem que ser severa, assim, eu tenho certeza. Porque quem acha não tem certeza. Eu tenho certeza que a punição tem que ser severa, para nós tentarmos realmente ter uma mudança de comportamento dos homens em relação às mulheres. Agora, se vai funcionar, daqui a 5, 6 anos nós vamos saber. É o que eu falei para o ministro da Justiça, quando levei um pacote de segurança pública a ele, e falei para ele, olha, se o senhor me provar que tenha um brasileiro que diga que se sinta seguro no país, eu retiro os projetos. Mas, enquanto isso, está na mesa para nós discutir. E o caso do feminicídio, na realidade, não chegou nem até eles, porque é uma lei nova, é uma lei que ela modifica várias leis, inclusive a lei de lesão corporal, que nunca o cara iria pegar um dia de pena. Ameaça, ele não tinha nem pena. Quer dizer, nós queremos evitar o feminicídio, né? Porque o ápice da violência é o feminicídio, né, Mauro? Mas a gente quer evitar... Etapas que ocorrem, né, de acontecimento, a violência psicológica, depois as ameaças mesmo, a lesão corporal, até que chega, né, no derradeiro aí, e fatídico feminicídio. Exatamente, é isso que a gente propõe na lei. E essa rede de apoio que a gente fala para a mulher é muito importante. Por exemplo, eu me baseando no Estado, numa lei do Estado, daqui do ser mulher, veio um projeto para que eu relatasse da Câmara para o aluguel para a violência doméstica. Era difícil de dar constitucionalidade. Eu fiz audiência pública, eu fui, lutei, conseguimos dar constitucionalidade e hoje é uma realidade no Brasil inteiro. Tenho algumas diferenças da lei local, porque é o juiz que determina qual é o valor que a mulher vai necessitar por 6 meses, 1 ano, e poder pedir mais uma progressão disso. A forma de dar constitucionalidade à legislação, quer dizer, que o juiz determine essas coisas? Exatamente, porque da forma como veio para nós da Câmara, nós não tínhamos outra opção a não ser fazer dessa forma. Mas já está funcionando, já é uma realidade, já existe o aluguel para a mulher que sofre violência doméstica. No geral, o judiciário tem uma visão um pouco mais menos conservadora, vamos dizer assim, mais progressista no sentido de adotar, né, como aconteceu com a Maria da Penha, com outras legislações polêmicas, mas que o judiciário adotou com força e está fazendo cumprir essa legislação, né? Sim, eu falo, o judiciário, ele em muitos momentos, você vê gente que foi preso, vamos falar do caso que foi preso aqui, com o cara com 420 quilos de cocaína, ele foi solto no outro dia.
Gente, 420 quilos é traficante, é tráfico. E o cara foi solto, quer dizer, não tem justificativa para uma coisa dessa. Então o judiciário tem que fazer o papel dele. Ai, tá, não quero, o encarceramento não adianta, o preço é muito alto. E o preço para a sociedade? Quantas pessoas poderiam morrer por overdose por causa desses 420 quilos de cocaína? Então, eu não entendo muito essas justificativas do judiciário, mas, enfim, graças a Deus, na questão feminina, Talvez, eles estão... talvez, doutora, senadora, a questão da clareza da legislação, como está sendo clara aqui a legislação sobre o feminicídio, que não deixa margem para interpretações, né? Não deixa margem para manobras jurídicas. Então, ela é muito clara, é muito objetiva. Me parece que essa é uma contribuição importante do legislativo no andamento desses temas mais difíceis, né? Eu tento, quando a gente eu vou relatar ou vou propor uma lei, me cercar dos melhores, junto comigo, porque eu não sou, não sou jurista, não sou advogada, eu era empresária, né? Então, agora, eu posso dizer isso, eu não sei como que funciona. Então, eu me cerquei de advogados, eu me cerquei de procurador-geral de justiça, de juízes. E aí a gente foi chegando a um tema que era possível dentro da constitucionalidade. Porque senão não adianta fazer uma lei que não possa ser efetivada. Para quê? É perda de tempo. É perda de tempo, é politicagem, né? Tá certo. Exatamente. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. 2023 foi o ano apontado como o que teve maior casos de feminicídio desde 2015. A senhora atribui uma causa específica a esse aumento no ano de 2023? Aconteceu alguma coisa que fizesse com que esse número de casos aumentasse? Olha, o advento da rede social, por exemplo, é uma coisa que ela chega muito rápido nas pessoas, né? A informação. Talvez tivesse, Mauro, a gente não sabia. A gente não tem. Agora, a vida deixou de ter valor. O cara mata por causa de um tênis. É impressionante. Então, você vê que, assim, está sendo banalizada a vida das pessoas. Virou normal, nós estamos normalizando as coisas. Isso não pode acontecer. Por isso que eu fiz o projeto. Falei, não é possível. O outro projeto que está lá na bala da agulha, Mauro, é o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais. Já foi lido o requerimento de urgência e eu acredito que até o final do ano seja votado na Câmara. Tomara, viu, senadora? Porque, assim, a gente vê outros lugares como... Quer dizer, você não vai impedir a ação de um pedófilo, mas você pode controlar de um estuprador, de um pedófilo. Nos Estados Unidos tem essa coisa muito, sabe, onde é o endereço, onde cada um está, não se perde isso, o cara cumpriu a pena, ele sai, mas ele continua sendo monitorado por conta da possibilidade de ele rescindir no crime, quer dizer, de fazer novas vítimas, que é uma coisa assim, comprovada, né? Então, no Brasil tem que ter isso também. Então, o Brasil ele é muito hipócrita nas coisas, né? A gente é hipócrita nas coisas. Quer dizer, se eu vou esperar, Mauro, transitado em julgado, quantos crimes esse pedófilo vai fazer? Mas, eles falaram, não, só por denúncia nós não podemos, não vai passar, não é constitucional, mas é possível a gente colocar condenado em primeira instância, ficar disponível o nome e o CPF para consulta. Que daí eu posso consultar se eu tenho um pedófilo na minha escola, na creche, no condomínio, porque eles vão procurar para trabalhar, né? Onde tem criança. Então a gente olhou isso e passou também, graças a Deus, agora está com requerimento de urgência, já está com um pedido de relatora, e eu acho que até final do ano vai passar, porque o que
o que estão fazendo com as nossas crianças é uma coisa assustadora. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, porque assim, a gente está falando de uma legislação importante, recém-aprovada, etc. Mas, assim como muita gente apoia e vê com esperança que essa legislação deu um freio, né, nisso tudo, mas também tem gente que argumenta que o aumento de pena por si só, que o aumento de punição não é suficiente para resolver o problema da violência de gênero. O que a senhora argumenta, quer dizer, o que a senhora fala contra esse tipo de argumento? É isso que eu falei, se nós temos uma rede de apoio, se nós temos uma pena rígida, uma pena clara e mais severa, nós vamos ver se vai funcionar daqui um pouco mais. Mas da forma como está, nós não podemos admitir que continue. Normalmente, a gente da justiça que acha que não funciona o encarceramento por si só. Eu vou te confessar uma coisa, o meu pai só olhava para mim. Eu tinha medo dele. O medo se tornou respeito. E depois eu entendi o que ele queria. Me deu valores que hoje as pessoas não têm mais. É dinheiro na frente de qualquer coisa, né? Nem importa se seja uma vida. É a minha vontade que tem que prevalecer. E eu não sou assim, eu fui criada com outros valores. A falar dessa situação da violência de gênero como uma questão cultural que precisa ser tratada com educação, né? Mudar esse perfil a partir da educação, não só a educação na escola, a educação em casa, né? Em casa. Mas, como a senhora citou seu pai agora como exemplo, como essa é uma questão cultural, que tipo de atitude, na sua visão, o poder público, que tipo de política pública, além da punição mais severa, mais rigorosa, que tipo de ação política pública, no sentido de mudar essa cultura, de trabalhar isso nas famílias, na sociedade como um todo, é possível que o Estado, e eu falo o Estado como um todo, né, o governo federal, o governo estadual, as prefeituras, quer dizer, de que maneira o poder público pode intervir positivamente nessa questão, com campanhas, enfim, eu não sei exatamente o que poderia resolver esse problema, e a gente sabe que isso é muito passional também. Aliás, eu acho que já até ultrapassou a fronteira do passional, né? É uma coisa que vai além do passional, vai para a covardia, vai para... Enfim, não dá para relativizar isso, né? Mas, de toda maneira, como é que a senhora vê, e se é possível, a senhora, como legisladora, propor algum tipo de política pública que seja implementada nacionalmente e que ajude as mulheres a vencerem essa situação de terror? Primeira coisa é capacitação dessas mulheres. Capacitar as mulheres para que ela não tenha dependência financeira do homem. Porém, é aquela história, ela tem os filhos para criar, ela tem os filhos para a casa para cuidar, porque normalmente mais da metade da população dos lares são comandados por mulheres. É verdade. Sozinhas, porque o pai abandonou os filhos. Inclusive sustentando a casa, né, senadora? Exatamente, porque o pai abandonou. Então, capacitar essas mulheres é muito importante, que ela tenha uma profissão, falar muito sobre isso, tentar conversar com os homens. Olha, eu me lembro que quando eu fui presidente, eu sou vice-presidente hoje, mas eu fui presidente por 3 legislaturas da Associação das Empresas do Distrito Industrial. Eu chamei uma tenente-coronel para dar uma palestra para os trabalhadores homens sobre violência doméstica. Nossa, foi uma barreira que o senhor não imagina para vencer. Eu imagino. Porque eles não queriam assistir, isso já tem uns 5, 6 anos ou mais.
Mas no fim foi muito bacana, foi muito gratificante. Falava para eles: olha, vocês têm mãe, vocês têm irmã, vocês têm filha, não é vocês que podem. Se vocês não cometem violência doméstica, graças a Deus, que bom, mas uma filha, uma irmã, a sua mãe pode sofrer. Aí eles ficavam meio assim, enfim, foi muito Comecei bacana. a compreender a dimensão das coisas, né? Isso, exatamente, exatamente. Então, eu acho que é isso, é você conversar e mostrar que, gente, esses que nos matam nasceram de nós, Mauro. Assusta, é assustador, eu fico assustada. O papel da mulher, que acaba, de uma certa forma, muitas delas, não é todo mundo, mas muitas mulheres, elas acabam achando que isso é uma contingência na vida, é alguma coisa normal, que elas precisam baixar a cabeça e suportar. Sofrem violência. Quando você muda a pergunta, aí ela entende diferente, ela sabe que ela está sofrendo uma violência. Mas eu não sei o que faz a mulher ser submissa dessa forma. Talvez a educação, né? Eu tive uma educação, graças a Deus, meu pai... nunca sofri violência nem do meu pai, nem do meu marido. Trabalhei sempre, convivi no meio de motorista de caminhão a minha vida inteira. Não tenho problema nenhum. Sou presidente da Associação Brasileira de Reforma de Pneus. É só praticamente homens. Não sei se é a maneira como você se coloca na vida, mas... a mãe tem um papel, a mãe e o pai, a educação dentro da família, muito importante. Porque a mãe diz, a filha, a menina tem que lavar, come, a menina tem que lavar a louça, o menino pode brincar. Não, não pode. Ele tem que ajudar. Né? A menina tem que arrumar a cama, o menino não, deixa tudo jogado, deixa a toalha no chão. O pai diz, ele pode sair, a minha filha não pode. Como assim? É isso, aí a mulher sofre violência e é normal você ver ela retirando queixa depois de fazer. Ela vai lá, faz o BO, depois retira a queixa e volta para o marido, volta, apanha de novo, tudo, até que acontece uma tragédia. Então eu falo que é uma tragédia anunciada. É verdade, é verdade. Senadora, esse assunto rende horas e horas de conversa, né? Porque ele é importante, ele é extremamente relevante. A gente vê que há um movimento hoje, principalmente das mulheres parlamentares, daquelas que conseguem, eu não vou dizer que são todas, mas assim, há um bom número dessas mulheres no parlamento que têm lutado, né? A senhora aí no Congresso Nacional e outras senadoras e deputadas federais, e aqui também no Parlamento Estadual, quer dizer, Janaína Riva tem se posicionado de uma forma muito contundente em todos os momentos contra a atitude, inclusive de parlamentares, colegas parlamentares, que agem de forma absolutamente inadequada do ponto de vista do tratamento da violência de gênero. E isso é bom, tomara que mais mulheres e outras mulheres, a senhora e Janaína e tantas outras, permaneçam sempre no parlamento de maneira a ser esse farol que vá mudando, né, a legislação, que vá ajudando o país a construir uma sociedade melhor, né, mais saudável, vamos dizer assim. E eu queria falar com a senhora um pouquinho sobre alguns assuntos que são relevantes para Mato Grosso, e principalmente lá para o distrito, para a economia de Cuiabá, que é o seguinte: nós estamos com os terminais da Rumo, trazendo as ferrovias, ligando o sul, passando de Rondonópolis por Cuiabá, de Cuiabá seguindo para as regiões produtoras. Enfim, Cuiabá acaba sendo provavelmente no distrito industrial, o grande interposto aí do vai e vem de mercadorias. E eu queria que a senhora analisasse, quer dizer, que tipo de impacto a senhora espera para o desenvolvimento agroindustrial de Mato Grosso e de Cuiabá em particular. Veja, eu sou presidente da Associação Brasileira de Reforma de Pneus. Todo mundo me criticou porque eu sempre fui do Fórum Pró-Ferrovia.
Eu entendo que a gente precisa desenvolver como um todo. O Brasil e o Mato Grosso é tão grande que ele precisa de todos os modais de transporte. Ele precisa o aquaviário, ele precisa o ferroviário, ele precisa o rodoviário, sabe? Porque se o caminhoneiro fizer mais trechos curtos e mais vezes, ele vai gastar mais pneu, entendeu? Então eu não consigo entender essa conta que eles fazem, mas isso é uma visão minha, né? Não tem, se Cuiabá ficar fora desse eixo, né, que venha de Rondonópolis, siga Campo Verde, vá direto a Lucas, Cuiabá vai perder muito, muito. A forma de nós desenvolvermos, de nós podermos industrializar, agregar um pouco mais de valor nas nossos produtos, sim, tendo uma ferrovia. E daí o caminhão faz um trecho curto para levar, porque o trem não vai chegar onde está o produto. Vai ter que usar o caminhão também. São eixos, né? São eixos, exatamente. Então, eu acho que tem o Arco Norte, vai ter lá a FICO no Araguaia, o Arco Norte é a Ferrogrão, que agora, se Deus quiser, vai destravar. Então, é isso, nós precisamos de todos os modais de transporte para desenvolver. A gente observa assim, o interior de Mato Grosso vem se desenvolvendo de uma maneira muito acelerada. Todas as regiões, praticamente, vêm num crescimento acentuado, principalmente as cidades, os municípios no eixo da 163, agora sendo duplicada de uma forma impressionantemente rápida e que já está mudando completamente e traz oportunidades enormes para o agronegócio, né, para a agroindustrialização, que é o que eu acredito muito. Eu acho que o Mato Grosso, só no comércio de commodities, ele vai se manter um estado rico, mas rico para poucos, né? À medida que a agroindustrialização acontece, ela vai gerar muito emprego, vai distribuir mais renda, vai originar impostos, vai robustecer os cofres públicos, no sentido de poder fazer mais serviços públicos, né? E eu vejo que a agroindústria é um grande caminho. E aí essa coisa dos insumos virem do sul, das mercadorias irem para o sul, a partir da ferrovia, não só o produto in natura, mas assim, o distrito industrial, a meu ver, tinha que ter uma vocação de produzir, de industrializar as nossas riquezas aqui, né, senadora? A senhora acha que isso é possível? Ou nós vamos continuar exportando commodities e vamos ficar brigando lá, de vez em quando aparece uma usina de álcool, ou uma usina para produzir açúcar, etanol, e, enfim, os derivados todos, gera muito emprego na rede, mas e as outras coisas, né? Pois é, isso é um problema. O que acontece com o Mato Grosso? Nós somos um estado muito grande, porém nós temos pouca população, pouco consumo. Por isso que eu briguei muito na reforma tributária. Mato Grosso será muito penalizado na reforma tributária, muito. E a gente faz o quê? Num estado grande, que tem tem que ter uma logística muito forte para chegar, para trazer, e você não tem consumo. O Sudeste, e lá que vai receber o imposto. Então, alguma coisa, não sei, mas essa reforma tributária, para mim, ela não é correta, não foi bem pensada. Mas quando eu vi que nós íamos realmente passar a reforma tributária, eu falei, vamos diminuir o prejuízo para o Mato Grosso. E aí eu fiquei até 11h30 da noite, com a minha equipe, com a equipe do Eduardo Braga, para deixar um texto exato, para que não tivesse dúvida e a Câmara poder tirar o FETAB, né? Porque o nosso FETAB não é um FETAB impositivo, ele é opcional. Então, por que não deixar? E conseguimos deixar até 2043, que é o que nos... Um ponto importante que de maneira nenhuma
inviabiliza, né, a produção agrícola e a exportação de commodities, né? Acho que isso é uma coisa que é preciso. Ela ajuda, porque se Ajuda. você tem logística, você consegue ir e vir. Agora, se você não tem logística, eu falei para eles, uma pessoa me disse, mas esse imposto, a senhora votou a favor. Eu falei, é lógico que eu votei a favor, senão você vai ficar com o teu produto lá na fazenda chorando as pitangas porque não vai ter estrada para tirar. É verdade. É verdade. Aí ele ficou, eu sou muito objetiva, sabe? Mas tá certo. Senadora, eu queria agradecer muitíssimo a sua presença aqui na nossa República, parabenizar a senhora pelo desempenho, acho que vem fazendo um papel importante, sobretudo nessa luta aí das mulheres, mas não só nisso, acho que tem um mandato importante que precisa ser preservado e valorizado. Acho que Mato Grosso tem a sorte de ter bons parlamentares, né? Sobretudo no Senado, ter bons parlamentares. Eventualmente a gente tem problemas, claro, né? O Congresso é uma síntese da nossa sociedade, né? Então a gente vê que tem coisas que não dão certo e estão representadas lá de alguma maneira, né? Eu agradeço muito e espero que a gente possa voltar a conversar em breve sobre outros assuntos, sobre outros temas, aprofundar essa discussão econômica, que eu acho que é fundamental para Mato Grosso, sobretudo os efeitos, os impactos aí da reforma tributária sobre o nosso Estado. Eu que agradeço muito e estarei sempre à disposição para falar quando você quiser. Só me chamar, tá bom? Muito obrigado. Um abraço aos ouvintes. Um grande abraço. Nossa República vai ficando aqui. Até a próxima semana com uma entrevista tão importante quanto essa com a senadora Margarete Busetti. Um abraço a todos.